Os gols do Fluminense, que venceu a partida por 3-0 contra o Nova Iguaçu. Campeonato Carioca em andamento, o time principal começando a tomar forma, né? Começando a tomar ali uma cara depois da volta. Se estendeu um pouco mais o período de férias por conta do Mundial de Clubes, que fez com que esses atletas entrassem em férias no dia 23, 24 de dezembro. O Renato naturalmente vai se encaixar nesse contexto. O Gabriel Pires é um jogador que começou já como titular dessa leva de reforços que não estavam no elenco no fim do ano passado, então por isso já começa jogando e agradando. Jogador que tem capacidade de passe, que se encaixa nas ideias do Diniz, tem força física ali no meio-campo também para combater. Então, além do Renato Augusto, vale destacar essa estreia do Gabriel Pires. A defesa do Fluminense também testando... Um zagueiro à altura do Nino é difícil, hein? Não, vai ter que achar uma solução, mas a altura do que vinha entregando o Nino é difícil. A altura do Nino é muito complicado, mas a gente precisa lembrar, né, Dani? O Fluminense foi buscar o Nino no Criciúma. O Nino, quando chegou, era uma aposta e foi crescendo. Então, buscou o Antônio Carlos, um jogador com mais experiência, tem outros nomes no elenco. Mas, aos poucos, o Fluminense vai, com esse time, o expressinho do Marcão, vai encontrando ali ainda mais profundidade de elenco. E aí a estreia do Renato é um cara que, para mim, tem muito que agregar à ideia do Fernando Diniz. E a ideia do Fernando Diniz eu divido em duas partes. A parte técnica, que é a troca de passes, um jogo que passa muito pelo meio-campo e por jogadores técnicos. E a outra, a parte de gestão de grupo. E nesse ponto eu vejo que o Renato Augusto tem o espírito que pede o Diniz. Um jogador com muita entrega, com muita ascendência, que tem a capacidade de fazer jogadores jovens evoluírem ao redor dele e sem a necessidade, ao contrário do Corinthians, de ser o craque do time e a reserva técnica. A gente observa que no Fluminense ele vai ter companhia. Então, e com companhia, com capacidade de dosar, de segurar o Renato Augusto, o Diniz tem um grande jogador em mãos para, já nesse início de temporada, é isso aí. Renato Augusto no segundo tempo, daqui a pouco começa como titular, mas não vai jogar 90 minutos. Esse começo de temporada para o Renato Augusto é importante, mas como uma pré-temporada e fazendo juntamente com jogadores mais jovens da equipe que vão buscar espaço no elenco principal. Porque se não joga ele, joga o Ganso. Aliás, pela ordem, joga o Ganso antes dele. No Corinthians ele não tinha essa possibilidade, né? É o cara certo, no momento certo, lugar certo, a essa altura da vida dele. É o campeão da América, tem elenco, está qualificando o elenco. Os titulares voltaram já, Diniz, voltaram, mas não voltaram. Voltaram, mas não jogaram, né? Voltaram a treinar, por enquanto. Desse time é o Antônio Carlos, que chegou depois, que deve entrar no time. O Lelê tem feito os seus golzinhos, é um jogador já que no ano passado, ali pelo Volta Redonda, mostrou que tinha qualidades, um dos artilheiros do Campeonato Carioca. E o Fluminense vai tocando a vida assim, para o Renato Augusto é o melhor que ele poderia fazer a essa altura. Nessa amostragem hoje nós tivemos um pouquinho de tudo que é o Renato Augusto, né? Participação em gol, também a questão física pegando, mas é natural, a essa altura da vida a gente sabe disso. O Renato Augusto tem essas limitações físicas. Tecnicamente é um jogador indiscutível e pode contribuir muito para um time já montado, já armado. Um time que é campeão da América. É o habitat ideal para alguém como ele a essa altura da vida. Eu acho que esse é o ponto, André, para te ouvir também em relação ao Renato, pelo seguinte, mais do que quem entra quando ele não está ou quantos minutos ele joga, é o que o cerca enquanto ele está em campo. Ele tem quem o ajude correndo para entregar uma bola para ele tem quem marque para ele não precisar se desgastar fisicamente da maneira como às vezes precisava fazer no Corinthians. E muito provavelmente no Fluminense, Dani, se o Renato tiver alguma lesão, tomara que não tenha, mas o histórico dele, infelizmente, é cheio dessas lesões. Ele não vai ser tratado como foi no ano passado pelo Corinthians, sem o tempo necessário para se recuperar, acelerando esses processos para que ele pudesse estar em campo, porque o Corinthians estava tão perdido como time de futebol ao longo do ano passado inteiro, praticamente, que sem o Renato em campo, o time não tinha absolutamente nada a almejar. A diferença era muito grande. E ele foi maltratado. Alguém poderá dizer, mas ele concordou, ele se colocou à disposição.
de fato ele se colocou à disposição. Ele se colocou à disposição para jogar de falso 9 no Corinthians, na época em que o Silvinho era treinador. O Renato é um jogador voluntarioso em todos os sentidos. E, sim, isso não significa que um clube, em sã consciência, até em relação a proteger alguém como ele, do ponto de vista técnico, a importância que ele tinha, devesse colocá-lo em campo apressadamente, sem tempo para jogar meia hora, 40 minutos, muito menos um jogo inteiro. Acho muito improvável que no Fluminense isso aconteça e ele vai ser tratado como uma carta de luxo, é o que parece. O Diniz é aquele técnico que o jogador é bom, eu quero. Ah, mas você já tem 3 para essa função. Me mande. O Fluminense está fazendo isso, acumulando jogadores tecnicamente muito talentosos, Douglas Costa, etc. O Ganso, Terans. Eu coloco o Terans numa outra categoria de jogador, Renato Augusto. Ah, mas como vai ser? Me parece que o Diniz vai ter condição, justamente por ter esses jogadores em quantidade, de fazer um rodízio não só para garantir que o Fluminense tenha a intensidade necessária para competir no futebol de hoje, porque isso é óbvio, é uma obrigação, mas para que o Fluminense tenha essa superioridade técnica, seja com um, seja com outro, nos momentos que forem mais importantes e querer julgar que aquela escalação é melhor, conforme o adversário, a competição, etc. E o Renato, ele vai ser esse jogador, ele vai ser esse cara que em tese, só vai oferecer ao Fluminense aquilo que ele tem de bom. Os problemas pela idade, a parte física, tudo isso o Fluminense vai ter que controlar. Que luxo você ter Renato Augusto no banco, hein? Quer fechar esse debate ou podemos fazer intervalo para falar de Vasco da Gama na sequência? Tem um tal de Payet que começou jogando e eu não sei não, eu tô achando...